Olá, graça e paz, Jardim. Nós vamos para mais um devocional do Jardim e hoje o título do nosso devocional é Não Andem Ansiosos. Ele está baseado na leitura do Evangelho de Mateus, do versículo 25 ao 34, que diz assim: Por isso vos digo, não andem cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que mantimentos, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis hoje pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, essas são as palavras do Senhor. E o texto, como eu já disse, ele tem por título Não Andeis Ansiosos, Aí eu estava refletindo porque eu tenho pessoalmente, passado por um tratamento de ansiedade, e a ansiedade, a gente não entende, mas ela leva a gente, a fazer coisas que normalmente a gente não faria, como por exemplo, em alguns momentos de crise você bate uma coceira em algumas partes do corpo, como braço, perna, e você fica ali na agonia, se coçando, e quando você vê, você está lá todo marcado, por conta de crise de ansiedade. Em algumas outras situações acontecem, por exemplo, como aconteceu com uma amiga, que em uma reunião remota, que a gente fez para resolver a questão de uma questão de trabalho, então ela não contava que naquela reunião uma colega, iria usar o espaço da reunião pública com todos os colegas para atacá-la, e ela começou a ter uma crise de ansiedade ali, que ela começou a respirar muito forte, e daqui a pouco ela estava gritando, e não à toa alguns médicos colocam que a ansiedade e a depressão serão os males deste século. A gente se depara constantemente com muitas pessoas ansiosas, e eu quero dizer aqui, que a ansiedade, a própria depressão, diferente do que há muito tempo, muitas pessoas em determinadas igrejas diziam que eram falta de fé, algumas chegavam a dizer que era até demônio, mas não é nada disso, é doença. A medicina, os conselhos de medicina, os órgãos de saúde, eles colocam ansiedade e depressão como doença com catálogo, no Código Internacional de Doenças, elas têm o que a gente chama de CID, o Código Internacional de Doenças. Então, essa história de dizer que a ansiedade do irmão, da irmã, do amigo, da amiga, do colega, da colega, de um parente seu, ela é falta de fé ou é qualquer coisa, isso não está com nada não. É melhor não se referir dessa forma. Mas, biblicamente, Jesus, ele no capítulo 6 aí
o Evangelho de Mateus, né? Como a gente leu, que é uma continuação daquilo que a gente chama de do Sermão do Monte. Ele faz essa recomendação: não andeis ansiosos, né, com coisa alguma, né? Então é uma recomendação, né? Por quê? Porque Jesus, ele começa a partir dali a dar alguns exemplos, né? Ele olha as aves do céu, né? Elas não semeiam, elas não colhem, né? Mas mesmo assim não trabalham, né? Mas mesmo assim não lhes falta o alimento de cada dia. Então, se Deus, ele não deixa faltar o alimento de cada dia às aves, né? Imagine com vocês que são considerados filhos e filhas dele. Então, Jesus, ele traz uma recomendação para que a gente tente aí não ficar ansiosos, né, com aquilo que a gente vai comer, aquilo que a gente vai beber, aquilo que a gente vai vestir, onde a gente vai morar, porque ele diz que nós temos um Pai no céu que zela, né, por tudo isso. É fácil? Não, não é não. Posso dizer para vocês, por experiência própria, por ganho de causa, né, como a gente diz, né, como se diz no direito, a gente tem o nosso irmão Clóvis, né, que é advogado, mas na área do direito diz com ganho de causa, né. Então você tem o seguinte, eu posso dizer para vocês que não é fácil, né. Tem momentos em que você está ali, momentos, por exemplo, onde eu estou no trabalho, aí estou ali digitando e o pé está lá inquieto, batendo assim, ó, pá, como se estivesse numa pedaleira, né, de bateria ali batendo, e você às vezes não se dá conta, acha que aquilo ali é tique, é um cacuete, é alguma coisa, mas não, é ansiedade. E o motivo da ansiedade às vezes não é nada, mas tem, assim, pra gente que é ansioso, tem alguns gatilhos, como por exemplo, e eu já queria até orientar os irmãos e as irmãs que evitassem de fazer isso, tipo, se você lida com uma pessoa que é ansiosa e essa pessoa, você nunca chegue para ela, por exemplo, dizendo: fulano, eu tenho um negócio para te contar, mas eu não vou contar agora não. Pessoa ansiosa, ela vai despertar a curiosidade para tentar entender o que é aquilo, e ela vai ficar fantasiando na cabeça: será que foi alguma coisa que eu fiz? Será que eu desagradei ao irmão ou à irmã de alguma forma? O que será que eu fiz? O que será que aconteceu? Por que que ela não está querendo me contar? Será que ela não está querendo me contar agora porque é algo grave e ela está pensando como é que vai me contar? Então, se não tiver condições de contar realmente para a pessoa, evite, que você pode desencadear ou contribuir para desencadear uma crise de ansiedade. Mas para a pessoa que é ansiosa, a gente tem algumas técnicas, né, para tentar resolver. Então, uma delas, né, que eu tenho procurado fazer quando acontece uma situação dessa é tipo, não deve ser colocar na cabeça, não deve ser algo grave não, nem algo muito importante, porque se fosse, ela me contava agora, não ia fazer arrodeio para contar. É fácil? Não, mas vamos lembrar que além de seres humanos racionais, né, para tentar organizar na mente estratégias para fugir da ansiedade, a gente tem que lembrar que a gente tem um Pai Celestial. E posso dizer para vocês também, por experiência própria, que o fato de estar todas as vezes que acontece alguma crise, alguma coisa assim, lembrando que eu tenho um Deus Todo-Poderoso, que é meu Pai, que mandou o seu Filho para que, por meio de um sacrifício vicário na cruz do Calvário, ele fizesse com que eu pudesse me reconciliar com Deus, né? Eu que estava perdido nas trevas do pecado, pudesse me reconciliar com Deus e voltar a ter o status de filho de Deus. Então, lembrar disso conforta o coração, conforta o nosso coração de uma forma tão magnífica, que às vezes não preciso
correr, né, para medicação, né, da ansiedade. Agora, lógico, né, que isso não significa dizer que porque em alguns momentos eu, Luciano, não preciso recorrer a remédio, que você ou algum conhecido seu que faz uso de medicação para essa doença, evite, né, ou não possa, né, abandonar ali a medicação sem recomendação médica. Agora, isso por quê? Porque no meu caso, eu já venho fazendo um tratamento há anos e venho fazendo terapia também há mais de ano, e isso tem me ajudado bastante a lidar com a ansiedade e a criar estratégias para que isso não tome conta da minha mente. Mas, voltando para o texto, o que é que o texto diz? Para a gente tentar entender. Como eu disse, né? Algo muito reconfortante é saber que eu tenho um Deus que zela por mim com o maior zelo e cuidado do mundo, né? E no versículo, né? No versículo 28 ele diz assim: quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Veja, Salomão foi um rei, né, de Israel, extremamente poderoso, né, rico, né, bem sucedido, mas Jesus aqui ele diz que por mais majestosa que fosse a forma que Salomão se vestia, por mais luxuosa que fosse a roupa que ele usasse, em nenhum momento, né, na sua história, nem mesmo no momento de maior glória, ele se vestiu de forma mais bela, né, mais bonita que um lírio do campo. Então esse texto é muito lindo, né? E ele continua, né, dizendo que se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então ele diz assim, ó, não andem preocupados com o tempo de vida que vocês têm, com a roupa que vocês vão vestir, com o que vocês vão comer, certo? Com o que vão beber, como eu já disse, com o que vão vestir, porque quem procuram essas coisas, né, diz aqui o texto, né, são os gentios. Mas nós, né, que somos filhos de Deus, o nosso Deus, ele sabe de todas as nossas necessidades. Nosso Deus, ele é tão poderoso que antes mesmo que a gente fale alguma coisa, ele já sabe o que a gente pensou e o que a gente vai falar. Então, se esse Deus, ele nos trata, né, ele tem um zelo e nos trata dessa forma, por que é que a gente tem que andar ansioso? Então, a reflexão que o texto traz nada de andar ansioso, ou ao menos tentar. No meu caso é tentar, né? Porque eu tenho como eu já disse, né, a questão da ansiedade diagnosticada, e nesse sentido, né, eu tenho utilizado de estratégias para tentar fugir das crises, né? Porque a crise realmente é muito complicada. Então Deus, ele diz assim, ó, não vos inquieteis, né, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Eu lembro que o pastor Hernandes Dias Lopes, né, ele trabalhando sobre esse tema, ele diz assim, o que é ansiedade? A ansiedade é excesso de futuro. Futuro nem chegou e você já fica pensando o que é que vai acontecer, muitas vezes pensando o que é que de ruim vai acontecer. E às vezes a coisa no outro dia acontece totalmente diferente daquilo que você fantasiou. Ao passo que a depressão é excesso de passado, né? Você relembra tanto coisas ruins que já aconteceram e já passaram, você já superou, que você não consegue seguir. Então, mas nessa situação lembrar das palavras de Jesus, que
Basta a cada dia o seu mal. Isso quer dizer que a gente não deve ser responsável, não, a gente deve tocar a nossa vida assim ao rendezvous, assim, seguir à risca, né, aquela regra do laissez-faire, né, do iluminismo, deixa as coisas acontecerem, como em alguns locais se diz, né, deixa tudo aí, ao Deus dará. Não, a gente deve ser diligente, deve ter cuidado, deve cumprir com as nossas responsabilidades, mas não permitir que pensamentos ruins de coisas que ainda não aconteceram, mas que a gente acha que podem acontecer e que não tem garantia nenhuma de que vão acontecer, aquilo ali domine a nossa mente e nos atrapalhe. Então, meus irmãos, minhas irmãs, lembrem sempre que o nosso Deus, como disse a palavra que a gente leu do Evangelho, Ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes, suprindo todas as nossas necessidades. Então, tentemos não andar ansiosos e ansiosas por nada, porque o nosso Deus, Ele cuida de tudo. Amém? Então, vamos orar. Justo e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus tão bom, Pai, que Tu cuidas de todas as nossas necessidades. Senhor, nós queremos te pedir, ó Pai, que Tu estejas a abençoar as nossas vidas conforme a Tua vontade. Pai, se algum dos irmãos e irmãs da nossa comunidade, assim como eu, Pai, passa por esse problema das crises ou lida com momentos de ansiedade, vai, Senhor, colocando nos seus corações aquilo que Tu já tens colocado do meu, Pai, que Tu és o Deus que cuida de tudo aquilo e que providencia para que todas as coisas corram bem em nossas vidas. No mais, Senhor, eu quero te pedir que Tu estejas também a nos livrar de todas as crises possíveis de ansiedade, Pai. Vai acalmando nosso coração, vai, Senhor, nos dando cada vez mais a certeza do que Teu Filho Jesus falou por meio do Evangelho, Pai, que Tu cuidas de todos os detalhes, tu cuidas para providenciar tudo aquilo que nós precisamos como filhos e filhas Teus. Abençoa a nossa comunidade, abençoa todos os projetos de nossa igreja, abençoa os nossos reverendos e reverendas, em especial quero te pedir nessa noite pelo reverendo Cláudio, Pai, que está a completar mais uma volta, Senhor, ao redor do sol. Está a completar mais uma primavera, mais um ano de vida, Pai. Então abençoa toda a sua família. Vai, Senhor, usando cada vez mais o teu filho na pregação da Tua palavra, no ministério que para ele Tu separasse, Pai, e Tu providenciasse. Abençoa a nossa comunidade, dá-nos um resto de noite tranquilo, um sono reparador, providenciando também, Senhor, a cura para todos aqueles e aquelas de nossa comunidade que precisam, Senhor, da restauração da sua saúde. É isso que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. É isso e até nosso próximo devocional, se assim Deus permitir, e eu confio fielmente que Ele permitirá. Tchau, tchau.